Vários momentos lendários do cinema não aconteceram por causa do roteiro, mas sim por improviso ou acidente, desde uma masturbação até ferimentos reais, e é exatamente isso que a gente vai ver no vídeo de hoje. A primeira vez que o monstro aparece em um filme de terror é sempre um momento decisivo, mas tão importante quanto isso é a reação dos personagens ao ver essa criatura pela primeira vez. E é exatamente aí que It a Coisa do capítulo 1 acerta em cheio. Durante as gravações, o diretor Andy Muschietti fez questão de manter os atores mirins o mais longe possível do Pennywise, interpretado por Bill Skarsgård. Eles simplesmente não tiveram contato com o palhaço até o momento certo. A ideia era capturar reações reais quando eles vissem o palhaço pela primeira vez, e essa primeira vez acontece naquela cena famosa do projetor, e o resultado aparece na tela, reações reais, medo de verdade e uma cena muito mais impactante. No filme Django Livre, durante a cena do jantar, Leonardo DiCaprio protagoniza um dos momentos mais marcantes do filme. O que não estava planejado era o ator continuar gravando mesmo depois de cortar a própria mão. Enquanto a cena acontecia, DiCaprio bate a mão com força na mesa, quebra um copo e acaba se cortando de verdade. De botar as mãos em cima da mesa. Mesmo assim, ele segue falando normalmente e dá para ver o ator tirando pedaços de vidro da mão. Aquele sangue ali não é falso. Já o momento em que ele passa o sangue no rosto da personagem de Kerry Washington foi gravado depois, usando sangue falso, já com o ferimento enfaixado. Mesmo assim, saber disso tudo só deixa a cena ainda mais impressionante. O Virgem de 40 anos foi um sucesso de bilheteria da época e tem uma das cenas mais hilárias de todos os tempos. Durante a cena da depilação acontece um dos momentos mais engraçados e dolorosos do filme. Steve Carell realmente decidiu depilar o próprio peito de verdade, sem truques ou efeitos especiais, e como era de se esperar, foi muito doloroso. A dor que você vê ali é real, assim como a reação dele a cada puxão de cera, nada daquilo foi planejado. Muitas das falas de Carell surgiram no improviso, no meio da cena, enquanto os outros atores entraram totalmente na brincadeira, respondendo na hora. Isso deixou a cena solta e imprevisível, e ainda mais engraçada, sabendo que tudo aquilo estava acontecendo de verdade. Suck it, motherfucker! You shit! No clássico filme do Pânico, quando Sidney vestida como Ghostface esfaqueia Billy com guarda-chuvas, os gritos de dor de Skid Ulrich são reais. Segundo o próprio diretor do filme, Wes Craven, Skid passou por uma cirurgia cardíaca quando tinha 10 anos, e há um ponto no peito dele onde um fio de aço inoxidável dói muito ao ser tocado. A equipe protegeu com acolchoamento para que quando ele fosse esfaqueado pelo guarda-chuva retrátil, ele estaria protegido, mas a dublê que usou a máscara, que limita bastante a visão, acertou fora do acolchoado, atingindo exatamente o ponto sensível. Craven explicou que essa foi a razão pela qual a reação dele foi tão intensa e verdadeira. No filme The Brownie Bunny, dirigido e estrelado por Vince Gill, existe uma cena final que se tornou uma das mais polêmicas da história do cinema independente. Nessa cena, a atriz Choi Ring realiza um ato íntimo que não foi simulado, algo que foi confirmado tanto pelo diretor quanto pela atriz. A decisão causou grande repercussão na época do lançamento e dividiu opiniões do público e da crítica. Independentemente das controvérsias, esse momento entrou para a história, justamente por ser um dos casos mais conhecidos em que o que aparece na tela não é atuação. Na comédia O Diário de uma Virgem, Aubrey Plaza realmente se masturbou na cena. Em uma entrevista ao programa do Conan, a atriz revelou que perguntou ao diretor o que deveria fazer durante essa cena. A resposta foi simples: faça o que está no roteiro. Então ela foi em frente e fez isso mesmo. No segundo filme da trilogia de Senhor dos Anéis, Aragorn precisa demonstrar força, raiva e dor em vários momentos, e Viggo Mortensen entrega isso muito bem. Mas em uma cena específica, essa dor foi real. Quando a sociedade acredita que Merry e Pippin foram mortos pelos orcs, Aragorn, tomada pela raiva e pelo desespero, chuta um capacete no chão. O grito de dor que vemos ali é extremamente convincente, e porque não é atuação, Viggo chutou um capacete com tanta força que quebrou 2 dedos do pé. Em vez de parar a gravação, o ator decidiu usar a dor real como parte da cena. Talvez se ele estivesse usando aqueles pés enormes e acolchoados do Hobbit, isso tudo teria sido evitado. Uma das cenas mais famosas da história do cinema acontece em Alien. Durante uma refeição aparentemente tranquila, o personagem de Joe Hurt começa a sentir uma dor forte no estômago. Os outros tripulantes se aproximam para ajudar, sem imaginar o que está prestes a acontecer. De repente, a criatura explode para fora do peito dele, espalhando sangue por todo lado. As expressões de choque e horror dos outros atores parecem extremamente reais, e estão mesmo. Eles não foram avisados sobre o que iria acontecer na cena, nem sobre a explosão de sangue. O diretor fez isso de propósito para capturar reações genuínas, e por isso o que vemos ali não é atuação, mas surpresa real.
No clássico filme Clube da Luta, os personagens de Edward Norton e Brad Pitt têm uma relação intensa e violenta, o que faz parte da essência do filme. Em uma das cenas da luta, Norton acerta Brad Pitt diretamente na orelha e Pitt reage na hora perguntando: Por que na orelha, cara? Mas que merda! Ah, estraguei tudo, né? Não, isso foi perfeito! Ai. O detalhe curioso é que essa reação foi totalmente real. A fala não estava no roteiro, assim como o golpe na orelha. Pouco antes da gravação, o diretor David Fincher cochichou para Edward para que ele acertasse a orelha de Pitt e não o ombro como estava planejado. O impacto foi inesperado e a reação surpresa de Pitt acabou ficando no filme, mas no momento em que o que vemos na tela não é atuação. O Lobo de Wall Street mostra o lado mais sujo e ilegal do mundo dos corretores da bolsa. Em uma cena rápida, o personagem de DiCaprio conversa com seu chefe, interpretado por Matthew Conaghy. Apesar de ser uma participação curta, Matthew rouba a cena com um momento estranho e inesquecível, quando ele começa a bater no próprio peito para se motivar. O que muita gente não sabe é que isso não estava no roteiro. Esse gesto faz parte de uma técnica real que o ator usa para se preparar antes de atuar. Em vez de cortar a cena, o diretor do filme decidiu mantê-la, e ela acabou se tornando um dos momentos mais icônicos e esquisitos do cinema recente. Gene Wilder foi simplesmente perfeito no papel excêntrico de Willy Wonka, tão perfeito que às vezes dá até a impressão que ele realmente odiava as crianças. O que muita gente não sabe é que várias de suas cenas estranhas foram improvisadas. Na primeira aparição de Wonka, quando ele surge bancando diante das crianças, aquele detalhe não estava no roteiro. O Mankar confunde todo mundo até que de repente ele tropeça, dá uma cambalhota e se levanta normalmente. A reação dos pais e das crianças, confusa e preocupante e muita surpresa, são completamente reais. Tudo aconteceu por causa da improvisação genial de Gene Wilder. Bom galera, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado e até a próxima.